Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 40, versículo 1. Salmo 40, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Tem como colocar a Armeida Revista Atualizada, Joãozinho, Luizinho? Arara, eita aí. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperei confiantemente pelo Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa tarde para receber a Tua palavra, para sermos ensinados, para sermos alimentados, para sermos transformados, meu Deus. Em nome de Jesus, eu clamo que o Teu Espírito Santo se mova com liberdade aqui nessa tarde. Amém. Pode se sentar. Quero compartilhar uma palavra com vocês hoje sobre quando Deus se atrasa, entre aspas, né? Porque Deus, na verdade, não se atrasa. Mas quem aqui, às vezes, acha que Deus está atrasando? Ah, glória a Deus, pensei que era só eu. O texto diz, esperei confiantemente, esperei pacientemente pelo Senhor. Uma das coisas mais desagradáveis da vida, meus irmãos, é ter que esperar, não é verdade? E para quem é ansioso, toda espera é demasiada. Tem alguém mais aqui que é ansioso? Que não... Acho que esperar, ninguém gosta de esperar, né? Mas tem uns que gostam menos, que fica ali inquieto. Eu, quando marca compromisso comigo, eu gosto de chegar antes. Marcou comigo, eu quero estar pronto antes, porque eu sou ansioso. Tem alguns que, graças a Deus, são mais tranquilos. E tem outros que, misericórdia, são muito tranquilos. Mas uma das características da fé é a esperança. Um dos elementos eternos, juntos com a fé e o amor, é a esperança. 1 Coríntios 13 fala que tem 3 coisas que duram para sempre: a fé, a esperança e o amor. E a esperança é a capacidade de esperar sem desistir. Porque às vezes nós esperamos um pouco só. Fala, eu esperei, mas esperou pouco. E às vezes nós estamos numa fila longa de espera. E a virtude de quem aprende a esperar é a paciência. Quando você aprende a cultura, a arte da espera, aliás, ninguém fala sobre isso, né? Nenhum coach, não tem livros escritos sobre a arte da espera. Eu acho que uma mulher escreveu, quando ela estava grávida, fez até um certo sucesso aí, há uns 2, 3 anos, sobre enquanto tem um livro que eu acho que falou, Enquanto o Milagre Não Vem, é verdade. Mas a maioria das literaturas, das palestras, dos vídeos que nós vemos é o poder do agora, faça já, o poder do já, imediatamente. É o iFood, né, irmãos? É o fast food, é o já. E aí nós que estamos nessa cultura moderna, do digital, do aperte, está tudo pronto, é tudo no Pix. Oh, meu Deus, acabou as filas de banco, né? Eu nunca mais fui num banco, sei lá quanto tempo que eu não entro. Se eu vou num banco, é para ir num caixa eletrônico, porque tem lugares que você precisa levar dinheiro e aí você vai lá para sacar. No mais, é sempre Pix, ou um depósito que você faz. Nem cheque você deposita mais no caixa. Você faz um autodepósito. Esses dias eu fiquei maravilhado. Bom, quase ninguém mais dá cheque, né? Esses dias um homem das cavernas me deu um cheque. E eu descobri que eu podia fazer um autodepósito ali pelo aplicativo do banco digital. E mais rápido ainda do que normalmente o cheque era acreditado, ele foi acreditado para mim. Então nós vivemos numa era em que é difícil esperar, porque tudo está no imediato. Mas quando nós não conseguimos esperar, nós acabamos por precipitar. E foi, acho que Salomão quem disse, num dos seus provérbios, quem precipita, peca. Não sei se foi Salomão, mas eu sei que está na Bíblia. Quem precipita, peca. Eu não sei se você já pecou por precipitar, mas eu já pequei por precipitar. Já tomei decisões na ânsia, na pressa,
sem esperar em Deus. Mas o que fazer enquanto Deus demora? O que fazer enquanto Deus demora? Esperar. Esperar. E esperar. Não tem outro remédio, não tem receita. Você tem que esperar. Quando achamos que Deus está demorando, normalmente nós tentamos fazer as coisas como? Do nosso jeito. E normalmente nós que somos brasileiros, fazemos com o jeitinho brasileiro. Só que normalmente não dá muito certo. Não dá nem um pouco certo. E terminamos por complicar ainda mais a situação. E a Bíblia nos fala de alguns exemplos de homens que não conseguiram, que não souberam esperar em Deus. E tomaram decisões precipitadas, algumas que ecoam até hoje. O primeiro caso está lá em Gênesis, capítulo 16, versículo 2, Luizinho. Coloca lá para nós. Ora, Sarai, mulher de Abraão, versículo 2. 16, 2. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sara. O que acontece? Deus tinha feito uma promessa para Abraão. O pastor pregou domingo sobre isso. Abraão, de ti farei uma grande nação. Abraão já estava velhinho, já, 90 anos. Sara também velhinha, nem ovulava mais. A Bíblia diz que o costume das mulheres tinha cessado, ela não menstruava mais. E aí quando Deus fala, vou fazer um filho, vou gerar um filho através da tua vida. Vou gerar um filho, vou gerar um filho através da tua vida. Vou fazer um milagre, você vai ser pai. Aí o tempo passa e a promessa não vem. Você às vezes tem essa impressão que a promessa não está vindo? Fala, Deus prometeu, Deus falou, eu sonhei, eu fiz aliança no altar, mas a promessa não vem. Aí Sara, apressada que era, falou, Abraão, Deus prometeu, mas será que foi isso mesmo? Será que é do meu ventre que Deus vai ter que... Deus falou que vai fazer uma nação através da sua vida. De repente não é comigo o negócio. Tem uma moça aí, Agar, é nossa serva, é escrava aqui em casa. Por que você não gera um filho em Agar? E aí, como é filho da escrava, e o filho dos escravos é posse do amo, do dono. Vai ser criado como um filho aqui em casa. Mas não foi isso que Deus disse. Deus havia dito que faria um milagre e Abraão geraria um filho junto com sua esposa Sarai, sem atalho, sem jeitinho, sem precipitações. Mas eles não creram na promessa, eles não creram na palavra. Então, muitas vezes, nós ficamos com essa sensação de que a promessa não virá mais. Não veio até agora, não vem mais. Sabe uma das promessas que a gente acaba esquecendo, a igreja muitas vezes acaba esquecendo, é a promessa de que Jesus disse que Ele voltaria para nos buscar. E às vezes vivemos como se Jesus não voltasse mais, como se nós não tivéssemos mais que prestarmos contas a Ele. Mas Ele cumpre as suas promessas, Ele cumpre a sua palavra. O que moveu Abraão a se precipitar? A incredulidade. Ele foi lá e fez um filho com a escrava. Qual a consequência disso? Guerras até hoje. Até hoje, a nação de Israel com os seus irmãos árabes, seus meio-irmãos, os filhos de Ismael, que são as nações árabes. Até hoje, Jacó, que é Israel, não se dá com seus irmãos árabes. Por quê? Por causa de uma precipitação. E já começou ali, Ismael competindo com Isaac, o filho de Abraão.
Muitas vezes, meus irmãos, quando nós damos um passo para além daquilo que Deus nos falou e nos prometeu, agindo conforme o nosso roteiro, nós vamos gerar consequências desastrosas para nós mesmos. Por isso, se você tem uma promessa do Senhor, eu tenho um conselho para você nessa tarde: espere. E uma das coisas mais difíceis, como eu já disse aqui, é esperar. A espera pode ser angustiante. Mas tem uma outra história aqui ainda, em Êxodo 32:1. Êxodo 32:1, Luizinho. Diz assim a palavra do Senhor: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos do que lhe terá sucedido. O que Arão fez? Arão pegou o brinco, gargantilha, corrente, joias, derreteu e forjou um bezerro de ouro, que começou a ser adorado. O que tinha acontecido? Deus tinha falado para a nação de Israel, ali no deserto, eles tinham acabado de sair do Egito, tinham atravessado o Mar Vermelho, o Senhor falou: subam na minha presença. Aí o povo todo falou: não, se a gente subir na sua presença, a gente vai morrer. Nós até cantamos essa música, né? E me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba no meu lugar. O povo não quis subir, então Moisés subiu. E Moisés ficou 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, louvando, adorando, ouvindo a Deus, escrevendo os 10 mandamentos, recebendo os 10 mandamentos do Senhor. Acontece que passou uma semana, passou 2 semanas, passou um mês, já ia para mais de um mês, chegando em 40 dias, e Moisés não descia, e Deus também não falava com o povo falou: olha, Moisés eu acho que morreu, acho que Deus nos abandonou, Deus está em silêncio, vamos dar o nosso jeito aqui, vamos então levantar um outro Deus. Existem teorias sociológicas, antropológicas, ateias, dizendo que é o homem quem criou Deus. Faz até sentido, porque muitas vezes nós queremos criar um Deus conforme a nossa imagem. Por quê? Porque muitas vezes Deus está em silêncio. Muitas vezes Deus não está falando conosco. E por que Deus não está falando? Bom, eu tenho aqui algumas revelações por conta disso. Algumas vezes Deus não fala porque Ele já falou. Se Ele falou, está falado. Não precisa repetir. E algumas vezes Deus não fala, sabe por quê? Porque quando já fez prova, todo mundo aqui estudou. O professor, ele fala todas as aulas, mas no dia da prova ele fala? No dia da prova ele... Professor, passa na tua prova, hein? Muitas vezes Deus não fala porque é dia de prova. E o povo de Israel estava querendo que Deus falasse. Muitas vezes, uma forma de esperar é passar pelo silêncio de Deus. Deus não vai ficar repetindo aquilo que Ele já disse. Se Ele falou, creia e espera. Mas muitas vezes, nós não esperamos o silêncio de Deus. Sabe por quê? Porque não conhecemos a Deus o suficiente. Eu conheço minha esposa e conheço meus filhos, e eu sei o que significa o silêncio de cada um deles. E eles também sabem o que significa o meu silêncio. Quando nós conhecemos alguém e amamos alguém, nós entendemos também o silêncio dela. Quando conhecemos a Deus, entendemos também o silêncio de Deus. Mas aquela nação ainda não conhecia Deus o suficiente. Eles se recusam a subir no monte na presença de Deus. E porque Deus está em silêncio, eles acham: Deus nunca mais vai falar. Deus nos abandonou. Deus calou-se de uma vez. Então vamos forjar um novo Deus. Então eles forjam um bezerro de ouro e começam a dançar em volta daquele bezerro e a glorificar, a celebrar com júbilos. Acontece que Moisés desce do monte e se encontra, dá de frente com aquela situação terrível. Se você continuar lendo o texto,
você verá que Deus mandou juízo no meio daquele povo. Pessoas adoeceram, pessoas morreram, pessoas foram mortas, porque desconheceram a Deus. Não souberam esperar durante o silêncio de Deus. E pensa que quando Moisés desce do monte, ele desce com uma revelação plena do Senhor, com uma revelação profunda do Senhor, com as tábuas da lei. Moisés desce com o rosto resplandecente de glória, mas porque aquela nação desconhecia Deus, não soube esperar. Muitas vezes não sabemos esperar porque não cremos como Abraão. Muitas vezes não sabemos esperar porque desconhecemos a Deus como aquela nação de Israel. E o último exemplo que eu quero compartilhar com vocês está em 1 Samuel, capítulo 13, versículos do 8 ao 12. 1 Samuel 13. Samuel tinha se comprometido com o rei Saul a ir adorar. O povo estava para ir em guerra, para sair da guerra. Então Saul falou: tragam o profeta Samuel, peça que Samuel venha para que possamos sacrificar ao Senhor. Mas olha o que o texto diz: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu holocausto. Vamos parar por aí, senão fica muito versículo para a gente ler. Mas acontece que Deus se enfurece com a atitude de Saul, porque não era a função dele adorar. Samuel era o sacerdote. Samuel é quem deveria dirigir o povo na adoração. Saul quis fazer a adoração do jeito dele. Ele não soube esperar. Quando nada acontece, esse é o problema. Às vezes não sabemos esperar porque parece que a promessa não vem. Às vezes não sabemos esperar porque Deus está em silêncio. E às vezes não sabemos esperar porque nada está acontecendo. Está um marasmo. Estava ali Saul com os soldados doidos para ir para a guerra, mas nada acontecia. Acho que Saul sai para fora da barraca dele, ele olha em volta e fala: um marasmo aqui, quer saber de uma coisa? Eu mesmo vou dirigir esse sacrifício, eu mesmo. Mas Saul não tinha autoridade espiritual, Saul não tinha autoridade profética. Quando nós nos metemos a fazer coisas nas quais nós não temos autoridade, nós não temos a capacitação para aquilo, nós atraímos problemas para as nossas vidas. E qual foi a causa desse comportamento de Saul? Foi a rebeldia, a independência, o orgulho. Ele não dependeu de Deus, ele foi orgulhoso, ele quis fazer do jeito dele. E sabe qual é a consequência? Deus rejeitou Saul. Deus, a partir desse dia, ele fala para o profeta Samuel: eu escolhi um homem melhor que Saul para reinar no lugar dele. É nesse dia que Deus escolhe Davi, ainda menino. Quando não sabemos esperar em Deus, Deus vai nos rejeitar. Porque Deus espera que tenhamos fé, Deus espera que aguardemos nele, como o texto bíblico diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ele ouviu o meu clamor. Dos 3 exemplos que nós vimos aqui, meus irmãos, 2 falam sobre adoração. O povo de Israel queria adorar no meio do deserto. Saul queria adorar, mas era um tipo de adoração que não agrada a Deus. E aí Samuel fala uma palavra muito importante para Saul. Ele diz o seguinte: obedecer é melhor do que adorar. Obediência é melhor do que adorar. E o maior exemplo de obediência é saber esperar. Agora, mediante tudo isso que nós falamos, nós podemos pensar no tripé da paciência. As 3 bases na qual a paciência pode se estabelecer. Primeira é a fé, é a confiança. Abraão não confiou, se ele confiasse, ele esperava. Então, a primeira coisa que você precisa ter para saber esperar é ter fé, uma fé fortalecida, uma fé edificada no Senhor, uma fé alimentada pela palavra. Segunda base
da paciência em Deus, é conhecer a Deus. Eu conheço o meu Deus. Eu sei que Ele não falha. Eu sei que o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, quando nós conhecemos a face do Senhor, quando nós conhecemos a voz do Senhor, nós sabemos que o silêncio é apenas uma fase, é apenas um momento, mas ele vai passar. Nós nos alimentamos daquilo que ele já falou, pode não estar falando agora, mas ele já disse, então nos alicerçamos. Esse é o fenômeno que existe hoje. A Bíblia está escrita, a Bíblia é inspirada e revelada, tem sido pregada, mas a pessoa é doida por uma revelação. Dá uma revelada em mim. Eu vou lá naquele pastor, naquele irmão, porque ele revela. Porque nós muitas vezes não aguentamos o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus muitas vezes é só um momento de prova para nós. E se nós passarmos pela prova, nós seremos aprovados. Então, primeira base, confiança e fé. Segunda base, conhecimento de Deus. E a terceira base, que Saul não teve, depender do Senhor. Na espera, nós revelamos ao Senhor o quanto nós dependemos dEle. O quanto estamos amparados pela sua palavra, pelo seu Espírito, pela dependência que temos dEle. É como a criança no colo da sua mãe. Ela depende totalmente da sua mãe. Ela se entrega totalmente à sua mãe. É assim devemos ser nós nos braços do nosso Pai. Dependermos totalmente dEle. Porque a palavra do Senhor diz no livro de Isaías: ainda que uma mãe que amamenta venha se esquecer do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Deus não esquece de você, não é porque está demorando no seu prazo, na sua agenda, no seu relógio, que Deus se esqueceu. E aí o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Isaías 40, versículo 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas somente os que esperam no Senhor. Se você esperar no Senhor, sua força será renovada. Se você esperar no Senhor, você vai andar e não fadigar. Se você esperar no Senhor, você vai correr e não vai se cansar. Se você esperar no Senhor, você subirá com asas como as da águia. Mas esse é o poder da espera. Agora, para encerrar, quero contar a história de um homem. Está lá no livro de Josué, capítulo 14, versículos 10 e 11. Um homem que soube esperar. Josué 14, 10 e 11. Calebe. A palavra Calebe, o nome de Calebe significa moreno. Calebe foi um homem que viveu como escravo no Egito. Jovem ainda, Deus envia Moisés e Calebe vê Moisés frente a frente com o faraó e os deuses do Egito. Jovem ainda, Calebe atravessa pelo Mar Vermelho. E olha o que o texto diz: eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés. Quando Calebe saiu do Egito, ele tinha 40 anos. Nos primeiros dias ali, ele junto com Josué ouviram a palavra de Moisés, que eles tomariam posse da terra prometida. Mas as pessoas que estavam com ele não creram, e por isso não entraram. Então, durante 40 anos, Calebe, Josué e mais um grupo enorme de pessoas andaram em círculos pelo deserto. Muitos morreram no deserto. Mas Calebe, porque cria, a palavra de Deus diz que havia outro espírito em Calebe. Porque Calebe creu, ele entrou na terra prometida. E depois de 5 anos já na terra prometida, já fazia então 45 anos que ele havia saído do Egito.
ele chega para Caleb e fala, para Josué, Josué, faz 45 anos já que eu recebi uma promessa. Eu lutei, andei pelo deserto, faz 5 anos que estou trabalhando, lutando aqui, combatendo o bom combate. Há 45 anos, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora sou de 85 anos, estou forte ainda como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. E no prosseguimento da história, a palavra de Deus diz que Josué falou, vai então, Caleb, toma o Monte Hebron. O Monte Hebron é da onde dá origem aos hebreus. O Monte Hebron é onde dá origem a todo o governo de Judá. Davi descende da mesma tribo que Caleb era. Caleb era da tribo de Judá. Então Caleb vai e toma o Monte de Hebron, que era a promessa que ele tinha, mas ele teve que esperar. Não sei quanto tempo você está na fila, mas não deixe de crer, não deixe de esperar, não deixe de depender do Senhor, porque se você esperar com paciência, o Senhor, Ele vai se inclinar para você e vai ouvir o seu clamor. Você pode esperar e pode, durante a tua espera, clamar. Se Deus está em silêncio, você não precisa ficar em silêncio. Você pode adorar, você pode clamar, você pode buscar. Só não pegue atalhos, não tome decisões conforme o teu coração, mas faça conforme tudo aquilo que o Senhor te dirigiu e te ordenou, em nome de Jesus. Deus não se atrasa. Deus não se atrasa, por mais que esteja demorando e você esperando. Enquanto você espera, Deus trabalha no seu coração, Deus trabalha no seu caráter, Deus está preparando o seu milagre. É só um tempo, é só uma pausa, mas quando chegar o dia, vai acontecer assim. Foi assim com José. José demorou anos para que os sonhos dele se realizassem. Mas um belo dia o faraó acordou. E ele falou, eu preciso de uma pessoa. E essa pessoa era José. Ele acordou presidiário e foi dormir governador. Quando Deus faz, é de repente. Mas às vezes de repente demora. Enquanto Ele não vem, nós esperamos em nome de Jesus. Você fica com essa palavra? Aplauda o nome de Jesus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.